Localizada na costa sul da China se encontra a cidade de Hong Kong, considerada como o coração econômico do país. E a cerca de 60 quilômetros de distância se encontra Macau, a cidade conhecida como a Las Vegas da China. Apesar do governo chinês ser bastante rígido, ambas as cidades não compartilham muito do regime comunista do atual governo, que pode ter sido influenciado pelo fato de ambas as cidades terem sido colônias até pouco antes dos anos 2000. Hong Kong foi tomada pelos britânicos durante a Primeira Guerra do Ópio em 1939 e permaneceu como colônia inglesa até o ano de 1997. Já Macau permaneceu como colônia portuguesa até o ano de 1999. Fato é que ambas as cidades são consideradas como polos econômicos da China e possuem uma grande importância em toda a sua economia. Macau e Hong Kong ainda fazem parte do chamado Delta do Rio das Pedras, uma região metropolitana chinesa que abriga cerca de 120 milhões de habitantes, sendo considerada a maior em todo o mundo. Mas um pequeno detalhe impede que essa região seja ainda mais unida economicamente falando. O problema é que, apesar de serem separadas por apenas 60 quilômetros, esta distância corresponde a uma linha paralela dentro do mar. E, na realidade, para ir de uma cidade a outra de carro, a distância é de aproximadamente 160 quilômetros, em uma viagem de 4 horas e meia. 4 horas e meia é cerca de 3 vezes o tempo necessário para realizar esta mesma viagem na grande maioria das estradas espalhadas pelo mundo. Mas isto acontecia no passado, pois o megaprojeto para ligar as cidades através do mar foi concluído, com uma ponte ligando Hong Kong a Macau. Em um dos maiores feitos da engenharia já realizados, a megaponte chinesa que atravessa o oceano foi concluída em 2017, ganhando o título de maior ponte do mundo. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre a megaponte chinesa que atravessa o oceano. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do Construction Time. Apesar de serem conhecidas por todo o mundo como cidades, Macau e Hong Kong não são cidades propriamente ditas, sendo na realidade regiões administrativas especiais da China. Elas são consideradas ainda como os maiores países que não são países, um pouco confuso, mas basicamente tanto Hong Kong quanto Macau fazem parte da China, possuindo autonomia em grande parte de suas decisões, o que faz com que possam operar de forma separada e com total liberdade em suas ações, ao contrário do restante do país. Tanto Macau quanto Hong Kong possuem a chamada democracia presidencial limitada, o que permite decisões independentes do restante do país, principalmente no quesito econômico. Como dito anteriormente, ambas são regiões administrativas, mas são conhecidas popularmente como cidades da China, facilitando a denominação de ambas por todo o Ocidente. Localizada na chamada região de Delta do Rio das Pérolas, ambas fazem parte de uma região metropolitana que, de acordo com algumas estimativas recentes, possui uma população com cerca de 120 milhões de habitantes. Algo surpreendente, uma vez que, a título de comparação, o Brasil todo possui cerca de 215 milhões de habitantes. Mas vale ressaltar que a população de toda a China gira em torno de 1,4 bilhões de habitantes. A região metropolitana do Rio das Pérolas é o maior do mundo e possui ainda a maior densidade populacional em todo o planeta, sendo que Macau é a cidade mais populosa de todo o globo e Hong Kong ocupa o 4º lugar. Apesar de alta densidade populacional, tanto Hong Kong quanto Macau são 2 dos territórios mais ricos da China, devido à liberdade econômica que ambas as cidades possuem, ao contrário do restante do país. A renda per capita de Hong Kong gira em torno de $40 mil por ano, enquanto a de Macau é de aproximadamente $85 mil por ano, cerca de R$ 440 mil,
fazendo com que, na média, sua população seja uma das mais bem pagas do mundo. Ambas as cidades ainda possuem uma baixa taxa de desemprego, sendo que de Hong Kong gira em torno de 5% e de Macau em torno de 4%, o que torna não só a renda per capita excelente, mas também a qualidade de vida como um todo. Com apenas 60 quilômetros de distância, ambas as cidades são bem parecidas em diversos aspectos, principalmente nos quesitos políticos e governamentais, sendo bem mais parecidos com o Ocidente do que com o restante da China. Mas isto não é coincidência, visto que ambas as cidades foram colônias europeias, sendo Hong Kong uma colônia britânica até 1997 e Macau uma colônia portuguesa até 1999. Isto fez com que ambas as cidades fossem numa direção contrária ao restante da China, economicamente falando, e ampliando suas bases para investimentos externos e, consequentemente, aumentando a riqueza e qualidade de vida de sua população. Com tantos aspectos em comum, ainda faltava um único detalhe para ambas as cidades: uma ligação direta, pois apesar de serem separadas por apenas 60 quilômetros de distância na teoria, na prática as coisas eram um pouco diferentes. A distância real entre Macau e Hong Kong é de 160 quilômetros através do trânsito rodoviário, pois apesar de poder se transitar em uma cidade para outra através de barcos, essa não é a maneira mais prática de se viajar. E apesar da viagem entre as cidades ser de apenas 160 quilômetros, o tempo necessário para ir de Macau a Hong Kong era de 4 horas e meia de viagem, devido às condições das estradas. Pois este problema foi resolvido. Para resolver o problema de distância entre as duas cidades mais importantes, economicamente falando, da China, um projeto começou a ser construído em 2009. A mega ponte chinesa que atravessa o oceano, construída de 3 pontes esteiadas, ou seja, suspensas por cabos. A ponte responsável por fazer a ligação entre Macau e Hong Kong é considerada como a maior construída no mundo. Para se realizar o projeto de uma ponte com 55 quilômetros de distância, foi necessário ainda a criação de 3 ilhas ao longo de toda a extensão do projeto, além de um dos maiores túneis submarinos já criados para a passagem dos veículos. O objetivo principal da maior ponte chinesa que atravessa o oceano é basicamente fazer a ligação entre os polos econômicos de Macau e Hong Kong, pois assim é possível reduzir drasticamente o tempo de viagens terrestres entre as duas cidades. Com o propósito de unir e promover o crescimento econômico ainda maior, as autoridades de Hong Kong e Macau começaram a explorar a possibilidade de uma ponte no começo dos anos 2000. Após uma intensa análise, o projeto foi considerado como benéfico, pois além das vantagens econômicas óbvias que a ligação entre as duas cidades geram, diversos outros pontos positivos foram levados em consideração. A criação de novos empregos na área para atender à demanda que a construção da ponte gerou, seguidos por uma diminuição no congestionamento marítimo, foram alguns deles. A maior ponte do mundo deixou de ser apenas um projeto e começou a se tornar realidade em 2009, quando sua construção foi iniciada a partir de Macau, com o objetivo de chegar até cerca de 27 quilômetros dentro do mar, até a primeira ilha artificial construída especialmente para a ponte. Neste ponto, então, a ponte vira um túnel com cerca de 6,7 quilômetros, sendo ainda um dos maiores túneis submarinos do mundo, construído com o objetivo de permitir a navegação por cima da ponte, sem limitar o tamanho das embarcações que transitam pelo Delta Rio das Pérolas. Com uma média de 4.000 navios transitando diariamente pelo delta, a ideia do túnel foi revolucionária e quase obrigatória, pois permitiu que a ponte fosse construída sem impactar o trânsito marítimo. O túnel então ressurge no mar, em uma outra ilha artificial, construída na parte de Hong Kong, que foi feita perto do aeroporto da cidade. Esta parte foi considerada como a finalização e começou a sua construção em 2011,
onde através de 12 quilômetros de ponte é finalizada a ligação entre Hong Kong e Macau. A ponte foi ainda um desafio da engenharia, sendo considerada como uma das maiores construções chinesas já realizadas. E com 55 quilômetros de distância, o investimento total foi de aproximadamente 20 bilhões de dólares. Toda a sua estrutura foi minuciosamente projetada, sendo capaz de suportar ventos de 340 km por hora, e durante sua construção gigantesca foram utilizados cerca de 420 mil toneladas de aço e 30 mil metros cúbicos de concreto. O ano previsto para a finalização da mega ponte chinesa que atravessa o oceano era 2016, mas foi necessário que esta data fosse estendida para 2017, pois alguns estudos ambientais apontavam possíveis danos para a população de golfinhos da região causados pela construção da ponte. Apesar deste pequeno contratempo, a ponte foi inaugurada e começou a ser utilizada largamente pela população das duas cidades, e também por outras regiões da China que utilizam a ligação entre Macau e Hong Kong para acelerar suas viagens. Existem ainda certas regulamentações para o uso da ponte, e nem todos os veículos são liberados para transitar por ela, pois para realizar a ponte do lado de Hong Kong, algumas exigências são feitas, entre elas um determinado nível no pagamento em impostos, doações consideráveis para certas instituições de caridade ou ainda afiliação em certos partidos políticos. Mesmo com certas restrições, as estimativas iniciais previam uma média de 40 e 60 milhões de veículos utilizando a megaponte chinesa a cada ano. Enquanto a megaponte chinesa que atravessa o oceano foi considerada por muitos como um desafio arquitetônico e um marco na construção chinesa, o projeto ainda assim gerou algumas controvérsias. Houveram diversas críticas sobre o trânsito na finalização da ponte, o custo extra que o projeto foi gerado ao longo dos anos e fez com que o orçamento passasse de 15 para 20 bilhões de dólares, e também a segurança dos operários durante as obras devido ao alto índice de acidentes. Um fato marcante e controverso neste projeto foi ainda a prisão de alguns técnicos de laboratório, sob as acusações de falsificação nos testes de durabilidade do concreto utilizado no projeto. O Departamento de Obras de Hong Kong realizou então novos testes do material utilizado e constatou que a estrutura era segura e que a ponte na realidade era capaz de suportar um terremoto de nível 8, um super furacão e até mesmo uma colisão com uma força equivalente a 300 mil toneladas. A ponte foi então considerada altamente segura e inaugurada sem maiores problemas, cumprindo com seu propósito inicial de ligar Hong Kong e Macau através do transporte terrestre, diminuindo consideravelmente o tempo de viagem entre as duas cidades. O projeto de construir uma ponte com 55 quilômetros de distância no meio do oceano e com um túnel subaquático no caminho certamente parecia uma ideia ousada quando foi primeiramente apresentada. Após construída, o resultado foi surpreendente e certamente é uma construção impressionante do ponto de vista arquitetônico. A megaponte chinesa que atravessa o oceano conseguiu estabelecer um fortalecimento econômico entre Hong Kong e Macau, ao mesmo tempo que foi construído um dos maiores projetos já realizados na história da humanidade. Obrigado por ter assistido a este vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente sobre este mega projeto impressionante e nos siga na nossa página do nosso Instagram, canal.constructiontime. Mas se você ainda vai ficar por aqui, assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.